Como eu falei, o leitor de web novel, ele é muito visual. Tem dezenas, centenas de web novels por aí. Não só web novels, como light novels. E é bom dizer a diferença. Uma é produzida por uma editora profissional, talvez nem seja profissional, mas tem que ser registrada e tem que ser de fato uma editora. Do contrário, se postada na web, na internet, ela é só web novel. Então saiba a diferença por aí. E através dessa ideia visual, nós pegamos nosso leitor, tá? O leitor de web novel, ele tem que se deparar com muita web novel por aí. Muita novel perdida. Ele tá atrás de gênero em específico. Cara, tu tá fudido se tua capa não combinar. Tem que capturar teu leitor primeiro pela capa, depois pelo título. Porque ele primeiro vê a capa fodelona lá, pica pra caralho, e aí ele vê o nome. Se o nome for pica também, pô, já pegou um leitor. Mas, caso não seja isso, vamos falar sobre os tipos de título. Como eu falei na aula passada, há autores que preferem fazer um título pseudo-livro, que nunca dá certo, tá, gente? Queria dizer que título simbólico, cheio de subtexto, poético, não funciona em um web novel. Leitor não é capturado por isso. Então temos 3 divergências aqui, tá? Um título que fala sobre o que é o enredo, um título que fala sobre o personagem e o título do autor. O título do autor é sempre esse mais poético, que tem um subtexto sobre a escolha do autor. E vamos começar primeiro com o título sobre o personagem, que é o mais comum quando nós vemos em obras de cultivo e por aí vai. Ou mesmo nem precisa ser de cultivo, Isekai também tem. Que é o título da futura alcunha ou realização do protagonista. Estes são sempre mais eficazes em pegar leitores. São as pessoas que estão atrás de um gênero fácil. O título já indica o que é. Porra, o deus da destruição. E o cara já pensa, putz, isso aqui é um cara, um cultiveiro, um cultivador do caminho do mal. O cara que vai fazer desgraça. É muito fácil ver um leitor sendo pego por isso. Porque é um título forte, indica coisas ruins. E normalmente quando indica coisas ruins, significa que o protagonista vai ser malvadinho. E quando é malvadinho, Ai, gente, ele rapidinho. faz o mal na Terra. Ele faz a Terra sangrar. E este é o maior propósito de um leitor de web novel. Ele quer ver normalmente esse tipo de coisa, bem poderosa. Ele quer se imaginar no personagem. Então, dando título já, com o nome do personagem, foda. Porra, maravilhoso pra ele. Leitor de quando chega no ponto em que ele finalmente descobre porque o nome da novel é aquilo, ele sente como se fosse uma emoção agora eu entendi porque o nome da novel é o Deus da Destruição. Ele tem aquele Exato, sentimento gostoso. isso aí. Não tem mistério. Não tem mistério, mas o cara gosta, tá? Edu, tu conseguiria explicar sobre os títulos focados no enredo? Basicamente são os títulos, tipo, vai acontecer um evento pro final da novel, por exemplo. Vai rolar uma guerra entre os monstros dimensionais. Aí você coloca um título da sua novel daquele evento, porque um dia ele... É o mesmo caso do título de personagem. O leitor vai querer ler a história para chegar naquele evento do enredo, aquele ponto do enredo. Não precisa nem ser uma futura coisa que vai acontecer, tá? Pode ser só uma frase emblemática do negócio que acontece toda hora. Vou usar um exemplo de Liberte aquela bruxa. Release that witch. E como vocês sabem, ou talvez não saibam, esta obra é uma obra chinesa que é focada com um príncipe que ele liberta bruxas. Então, a frase inicial do título mesmo é sobre a ação dele que repercute toda a obra. Ele sempre está libertando bruxas. E isso demonstra o enredo do que vai se tratar. Normalmente, esse tipo de título não pega muitos leitores, tá? Diferente daquele de personagem. É o título que a pessoa ela tá esperando uma história mais diferente do que o usual. Fora do clichê padrãozinho. Essas ainda são padrãozinho. Mas não é, tipo, uma coisa mirabolante que só vai entender se você procurar no dicionário, depois procurar o código da Vinci e, porra, uma jornada toda para entender o título. Não precisa, tá? É uma coisa que tá ali sempre demonstrada na obra. Por exemplo, temos também Desafiando os Nove Céus, uma obra chinesa de cultivo, que o protagonista ele tá insatisfeito sobre o azar dele e ele quer ser o maior de todos. Então a obra repercute exatamente nele desafiar os Nove Céus. Que são os Nove Céus? O azar, a sorte, deuses e por aí vai.
E aí nós vamos terminar com o último tipo de O título. pior de todos. O pior, que é o título O poético, que eu pior. falei, o Ah, simbólico. não. É porque também tem o outro Vai tipo lá, de título. O manda. que, por favor, não utilizem, que é o título resumir o enredo da história. Isso, nossa. O Nossa, título não faço. resumir o enredo da história já conta por si só o que ele é. É resumir o enredo da história. Não, não façam isso, tá? Isso normalmente acontece bastante em japonês, mas é porque eles têm tanta variedade lá nas lojas que eles precisam, cara, capturar só pelo título já. É tanta variedade, tanta coisa, abominações saindo tanto ao mesmo Como se tempo. fala? Tem Zeis Slime Data Camp também. É literalmente o Jin que eu reencarnei como um slime. Então, é isso mesmo. Ele só resumiu o enredo, o que é muito feio. Funcionaria? Não. O brasileiro, É. ele não tem tanta dependência sobre a questão de enredo no título. Na verdade, quando você fizer esse tipo de coisa, você tem que estar preparado em não capturar tanta atenção. Por quê? Título longo indica o quê? Sátira, histórias mais cômicas, tá? Então vocês têm que pensar dessa forma. Eu recomendo que títulos mais longos, que refletem na história, sobre o enredo dela, vocês só façam esse tipo de título caso sua história for de comédia. Do contrário, não fica legal a construção disso. O próprio Isekai do slime. Então, vou fazer o resuminho. No primeiro foi o título de personagem, que normalmente atrai mais leitores, principalmente os brasileiros, mas o leitor já está preparado para um desenvolvimento de enredo menor, tá? Desenvolvimento de mundo, tá? Menor do que seria uma história com, no segundo caso, título de enredo. Esse atrai menos leitores, porque eles estão mais. Eles pensam que vai ser mais focado no mundo do que no personagem. Essa diferença é essencial. Tem autores que preferem desenvolver só o personagem, dando tudo que ele quer e vivendo uma vida fácil. Ou aquele cara que gosta de dificultar a vida e trabalhar num mundo mais complexo, mostrando que o personagem vai ter que enfrentar as coisas devido ao tempo dele. Então esse mundo tende a ser mais difícil pro personagem. E por último, no terceiro caso, é o título simbólico, é que você vai morrer de fome, tá? Não recomendo. Eu faço esse tipo de título e é uma coisa muito banal até, mas é porque eu gosto. Esse é o meu estilo de ser como autor. Eu gosto de assinar com a minha identidade no título, mas eu não recomendo você fazer isso porque não vai atrair leitor. Você tem que já ter uma parcela de leitores desenvolvidas para que você consiga realmente emplacar. Do contrário, se você é um novato, eu recomendo que você faça um título baseado no enredo ou no personagem.